Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender um pouco mais. Vamos estudar mais um pouquinho. Hoje, felizmente, nós iremos falar sobre este livro. Hoje começa a nossa caminhada sobre esse livro de John Owen, que tem 134 páginas, né? Eu tanto queria apresentar na minha igreja. É um livro fino, bem objetivo, bem direto, né? Mas antes de começarmos a falar, de expor o livro, eu queria falar um pouquinho sobre, eu já falei nos meus últimos vídeos, né? Sobre a vida desse homem, como ele era visto e como ele se retratava na época dele. John Owen nasceu em 1616 e cresceu numa casa pastoral, né? No condado de Oxford. Condado é quando um príncipe ou um duque tem um território e sede, né? Ele ingressou na Universidade de Oxford com 12 anos de idade. Um homem brilhantemente brilhante. E com 15 para 16 anos ele já se formara em bacharel em arte, né? Com 19 anos já tinha o mestrado. John Owen é um dos mais ilustres teólogos que a Inglaterra já produziu. Segundo os teólogos da época e do de hoje, escreve e vê John Owen como um dos maiores teólogos vivos na Inglaterra, um dos maiores puritanos que Deus escolheu para viver a vida e o reinado da obra redentora de Cristo. O primeiro livro de John Owen tinha mais ou menos 26 anos e o seu último livro estava sendo impresso em 1683, já na sua morte, onde ele morreu dia 4 de setembro de 1683 anos, com 67 anos. Sua obra constitui mais ou menos 24 volumes, de cada um volume de 600, mais ou menos 600 páginas. É uma coisa fenomenal. John Owen também foi capelão na época do Oliver Cromwell. Ele também teve o privilégio de pregar no parlamento. Se nós tivéssemos homens hoje pregando no nosso parlamento, né? Que é a coisa mais difícil que a gente possa imaginar, mas se tivesse. Ele pastoreou durante a sua vida 13 igrejas, casou-se 2 vezes, teve 11 filhos, mas somente um chegou à idade madura. Todos eles morreram. Este livro, a qual nós iremos estudar, é uma versão simplificada. Foi feito quando ele tinha 31 anos, mais ou menos 1647. Ele expõe esse livro de maneira magistral. Então esse é um pouquinho de John Owen que nós aprendemos, né? Claro que tem muito mais. A família é totalmente. O pai, ele foi ensinado pelo pai. Tinha mais ou menos 4 irmãos. O mais velho, o William, também estudou pastor. Depois vinha ele e o John Owen. Depois tinha o Henry e o Philemon. E também uma irmã. Qual eu também não sei, nós não sabemos o nome. Mas antes de começarmos, eu queria fazer alguns pontos a considerar, né? Nós vamos encontrar essas considerações dentro desse livro magistral, de pouquinho volume, pouquinhas folhas, mas magistral. Como eu disse, o nome desse livro é A Morte da Morte de Cristo. Então ele fez esse livro, já tinha 31 anos. Aqui é um simplificado bem reduzido, né? Nós iremos encontrar várias indagações, né? E uma delas
das indagações que nós vamos encontrar nesse livro é sobre: será que Cristo realmente morreu por todos os homens? Nós cristãos temos um ponto de vista, cada um diverge, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outros. No entanto, nós vamos ver através desse livro e através da Bíblia Sagrada o que realmente ela diz. Nós iremos descobrir. Isso é algumas coisas a nós considerarmos sobre esse livro. E também existem várias indagações, como eu disse, né? Se Cristo morreu por todos, então não podemos ao mesmo tempo, né, dizer que foi apenas por algumas pessoas que Deus escolheu. Essa é a primeira. Pelo menos 3 indagações temos. Se Cristo morreu por todos os homens, a segunda, então Deus não precisava escolher um povo especial, certo? E se dissermos que Deus realmente escolheu um povo especial, como diz a Bíblia Sagrada, então Cristo também não precisava morrer por todos. São dúvidas, né? Essas dúvidas eu tenho certeza que nós iremos tirar desse livro e da Bíblia Sagrada. E essas são as 3 indagações. E também algumas afirmações que podemos dizer, né? Se dissermos que a morte de Cristo foi para um resgate ou um pagamento por toda a raça humana, pelo menos 2 perguntas nós teremos que fazer. Ou todos os homens têm o poder de aceitar ou rejeitar a rejeição, ou a redenção, perdão, né? Ou ele tem o poder de rejeitar, ou tem o poder de aceitar a redenção. Também vamos ver isso durante nossa caminhada desse livro. Se todos os homens realmente são redimidos por Cristo, como dizem, e têm esse conhecimento, alguns têm, alguns não, então, independente deles saberem ou não, eles vão ser redimidos, né? Então nós iremos ver na Bíblia Sagrada o que realmente ela ensina sobre qual é o propósito da morte de Cristo. Vamos começar? Ele vai começar, a primeira parte são mais ou menos, segundo o sumário, são 4 partes desse livro, e nós iremos ver a primeira parte, que é uma pergunta afirmativa. O propósito de Deus ao enviar Jesus Cristo para morrer, né? Qual é o propósito? Podemos dizer assim, mas aqui ele fala o propósito de Deus ao enviar Cristo para morrer. No primeiro capítulo ele vai apresentar o problema. Nós vamos ler somente 2 capítulos. Por cada capítulo, 2 capítulos, que nós iremos fazer o nosso estudo. Primeiro ele apresenta o problema. E o segundo nós vamos ver que existem alguns pronomes, né? E é difícil a gente ver numa frase um pouco as frases, tantos pronomes. E o segundo capítulo diz o quem, o como e o que de uma coisa. Vamos ler agora o primeiro capítulo, que ele vai apresentar, que é apresentando o problema. Ele faz algumas afirmações, né? Dá 4 tipos de afirmações. Depois ele vai fazer também algumas passagens bíblicas. Lá na frente também ele vai ver, na verdade são 4 afirmações e 5 versículos bíblicos, 2 do Evangelho e 3 Paulino. E na página seguinte ele vai trazer algumas passagens bíblicas, já Paulina, né, com 5 afirmações. E antes do finalzinho ele vai trazer as evidências e vai trazer o problema. Então é assim mais ou menos que nós vamos descrever. Ele começa assim o seu livro, assim, dizendo: o propósito de Cristo nos diz porque veio ao mundo. Ele disse: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso é no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Essa é a primeira afirmação. Outras afirmações, em outras ocasiões, ele disse que o Filho do Homem viera para dar a vida em resgate de muitos. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45.
Essa é a segunda afirmação. O apóstolo Paulo também afirmou claramente porque Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nós, pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Quarta, ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. E o último versículo ele vai trazer: Jesus Cristo se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para ser um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Isso está em Tito capítulo 2, versículo 14. A partir dessas afirmações, está claro que o propósito da morte de Cristo foi, ele vai trazer agora 4 afirmações: salvar as pessoas do pecado, libertar as pessoas do mundo mau, tornar as pessoas puras e santas e criar pessoas que façam boas obras. Já temos 11 minutos, não quero passar. Se não der para fazer os dois, nós iremos fazer somente um capítulo. Não quero estender muito, trazer muito assunto, para que a gente possa conhecer, degustar, explicar, que o Espírito Santo irá nos ensinar. Agora ele vai trazer as passagens paulinas, outras passagens bíblicas explicam o que Jesus Cristo realmente fez na sua morte. Há 5 coisas que podemos notar. Ele vai dizer 5. As pessoas são reconciliadas com Deus através dela. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, perdão. 2. As pessoas são perdoadas e justificadas através dela. Romanos capítulo 3, versículo 24. A terceira, ele fala: as pessoas são purificadas e santificadas através dela. Hebreus 9, 14. A quarta, as pessoas são adotadas como os filhos de Deus através dela. Dela quem? A morte de Cristo. Gálatas 4, de 4 a 5. E a quinta e última, as pessoas recebem a glória e a vida eterna através dela. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Todas as vezes que eu falei sobre dela, é sobre a morte. Ele vai continuar. A partir de todas essas evidências, o ensino da Bíblia é claro. O propósito da vinda de Cristo foi e realmente cumpre tal propósito: trazer perdão ao homem no tempo presente e a glória por vir. Portanto, se Cristo morreu por todos os homens, então aí agora começa o problema. Ele vai apresentar o problema. Então, todos os homens estão agora livres do pecado e estão, primeiro, perdoados e serão glorificados, ou Cristo falhou em seu propósito. São perguntas, são indagações. Sabemos que através da nossa experiência diária com a humanidade, que a primeira afirmativa não é verdadeira. Qual foi a primeira afirmativa? Perdoados e serão glorificados. A segunda sugestão que Cristo falhou é um insulto a Deus. Para fugir ao problema e aceitar uma ou outras dessas duas sugestões, aqueles que dizem que Cristo realmente morreu por todos os homens dizem que não era propósito de Deus que todos os homens fossem beneficiados. Dizem que o benefício é só para aqueles que produzem uma fé para crer em Cristo. Esse ato de fé deve ser algo que alguns homens por si mesmo, tornando-se diferente dos outros homens. Nós vamos ver que isso é totalmente não é verdadeiro.
Se fé fosse alguma coisa omitida pela morte de Cristo, e se ele tivesse morrido por todos os homens, então todos os homens teriam fé. Essa é a afirmativa. E para acabarmos, tal sugestão me parece diminuir aquilo que Cristo realmente obteve através de sua morte. Portanto, vou combatê-la mostrando que a Bíblia ensina é bem diferente de tudo aquilo que foi falado anteriormente. Irmão, nós vamos ver no capítulo 2, né, e nós vamos ver na próxima lição, que essas indagações permeiam toda a mente das pessoas e também permeia também alguns versículos isolados que nós, seres humanos, tiramos isso como verdadeira, né? E a história da redenção, que ele vai nos mostrar nos capítulos 2, que vai nos trazer quem está por detrás de tudo isso, né? Quem estabeleceu, como foi feito e por que foram feitos, né? E o tema do capítulo 2, que nós vamos falar na próxima lição, é, como eu disse, né, alguns pronomes, o quem, o como e o que de uma coisa. Nós vamos ver o quem que se refere, o como e qual é a coisa. Isso dentro nós vamos fazer uma metáfora e nós vamos tentar explicar na perspectiva humana, para tentar explicar o que ele quer dizer com o quem, o como e o que de uma coisa, tá bom? Então temos 16 minutos, eu quero agradecer a Deus por esse primeiro relato aqui, é rapidinho, realmente é rapidinho, para que possamos também, a partir do próximo estudo, nós vamos falar sobre esse tema, depois nós vamos ver o Deus, né, o Pai, o agente da nossa salvação, o Deus Filho, o agente da nossa salvação, e o Deus Espírito Santo, o agente da nossa salvação. Então existem alguns agentes que nós temos que conhecer, né, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Fique com Deus. Antes, vamos orar, né? Pai, obrigado por mais esse dia maravilhoso que Tu nos deste. Quero Te agradecer, Pai, porque Tu deste essa oportunidade de poder esclarecer algumas dúvidas que sobressaem a nossa mente, dúvida que qualquer um tem, mas a Tua palavra jamais nos deixarás enganados, Senhor. Mostra as Tuas verdades, queremos conhecer a Tua verdade. E a Tua palavra diz, Senhor, que Tu é a verdade, somente Tu, Pai. Tu, Jesus Cristo, é a verdade, o caminho, para que possamos ser trilhados esse caminho com o Teu Espírito Santo. Nos mostre as Tuas verdades para que a Tua igreja possa crescer em verdade, em justiça e em amor. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Obrigado e fique com Deus e até a próxima.